Algumas pessoas que não sabiam a maneira certa de falar algumas coisas. A falta de cultura. Porque ele é Paraíba. Menosprezar as pessoas do Nordeste. Eu preferia que você me arrumasse uma escola. Uma escola? Senão, de que jeito eu vou aprender a falar direito? E eu queria aprender a ler sem trupicar nas palavras. Aprender a falar assim que nem gente. Tem carne seca aqui que o tio Zé trouxe. Vou esquentar pra você, quer? Carne seca, ô Irã. Quê? Gosto de comer de Paraíba, não? Aliás, ainda bem que aquele bando de retirante foi embora, sabia? Veio a passeio? Eu vim morar mesmo. Morar? Quer dizer, eu vim atrás de emprego à minha altura. Tu sabe que o Nordeste é atrasado demais pra uma pessoa preparada que nem eu. Tá linda sua sem terra, hein? Tá linda mesmo. Agora é só não deixar ela mais abrir a boca. Eu me entendo de costura. Eu quero que você fale com ele pra ver logo quem ele quer, porque eu me vou com você lá. Eu não quero a senhora falando com ele desse seu jeito aí. De que jeito, Carolina? A senhora fala errado, mãe. Fala coisa que não deve. Eu não quero ver a senhora passando vergonha. É uma coisa triste. Pobre, quando quer falar bem, fica pernóstico, coloca mais letra do que o necessário. Eu fui procurar o advogado, porque a menina nasceu, e aí depois teve um problema de tóxico, e eu tive que levar ela no psiquiatra, mas ficou tudo na maior indecência. Foi. Sabe quem é a pessoa perfeita para assistir esse vídeo? O Paraíba. Porque ele é Paraíba. Uma expressão da xenofobia. Nesse caso aqui fica bem expresso isso. É uma forma de preconceito, sim, mas a gente entende mais como uma brincadeira que a gente sempre teve com ele mesmo, entre a gente mesmo, entre amigos, não uma forma de chamar ou de tratar ele mal ou de querer tentar ofender ele. A falta de cultura, né? A falta de conhecimento, as palavras e a época, né, em si, né? Tem a Avenida Brasil, que agora, apesar de ser, deve ter uns 5 anos que tem, né? Mas em relação à primeira Rei do Gado, é bem mais nova. Foi só o preconceito deles falarem que pobre, gente burra, ignorante, só porque é do interior é ignorante. É engraçado, mas é errado. Menosprezar as pessoas do Nordeste, nordestinos em geral. Algumas pessoas que não sabiam a maneira certa de falar algumas coisas ou que tinham baixo conhecimento. Mais pelas pessoas falando errado, né? Eu acho que é o preconceito com a linguagem que é utilizada. Eles falam da questão da educação, né, de como as pessoas têm acesso à alfabetização, as pessoas com menos educação. Um preconceito linguístico generalizado. Com certeza. Claro. Sim. 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 É como se fosse uma expressão da xenofobia. Nesse caso aqui fica bem expresso isso, que é uma expressão de xenofobia, tanto que tem uma parte que um dos personagens fala, sua sem terra tá muito bonita. É o preconceito da primeira parte, né, em relação ao filho do rapaz do Rei do Gado, né, porque o pai tava namorando uma sem terra, né. Seria mais um preconceito regional, né? Além de um preconceito, a gente também consegue perceber a maneira que a mídia também lida com essas coisas. As novelas, elas levam a maioria das vezes para um lado mais engraçado, um lado mais divertido, só que outras vezes não. Mas tem um padrão também de que a maioria delas são mulheres. Na verdade, que foram todas mulheres. Algumas coisas sim já escutei falar, mas nunca aprofundei. Você não aceitar que o Brasil é um país imenso e que tem várias formas de ser falado português. Tipo, pela palavra, eu acho que é você discriminar alguém pelo jeito de falar, o jeito que essa pessoa costuma se comunicar, né? Acredito que seja muito, assim, eu acho que tem a ver muito com relação ao meio que a pessoa vive, né? Por exemplo, nós estamos aqui, né, do Rio de Janeiro. Quando a gente chega num outro estado, por exemplo, eles têm um outro
uma forma de falar completamente diferente da nossa, né? A gente tem uma rixa, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, bolacha e biscoito, que a gente chama aqui de biscoito, lá eles chamam de bolacha. Então, tipo, eles têm um preconceito com relação a gente. Eu posso dizer que isso é um certo tipo de preconceito. No caso, o preconceito é quando você separa ou segrega uma pessoa pela diferença que ela é, o que ela representa. Para falar sobre isso, a gente precisa entender um pouco a nossa trajetória histórica, né? Nós temos, desde o processo de colonização, a gente tem recebido essa influência de várias outras culturas, de vários outros idiomas, e isso tudo fez parte do nosso acervo, né? Muitas das nossas palavras hoje derivam do latim, então nós temos hoje o que a gente chama de norma culta da língua. E o que seria o preconceito, né, linguístico? É toda essa linguagem que vem de encontro a essa norma culta. E aí, quando é que eu exerço esse meu preconceito? Hoje a gente tem uma linguagem própria, jovial, a gente tem uma linguagem própria de algumas comunidades, nós temos linguagens que são de alguns estados, né? Então, quando a gente encontra alguém que diverge um pouco daquilo que a gente entende como correto, a gente tende a rotular, a gente tende a se esquivar, a gente tende a exercer em cima desse sujeito um preconceito. Vamos dar um exemplo aí agora, a própria linguagem que o jovem utiliza hoje, muitas vezes fere o ouvido de uma pessoa mais velha, uma pessoa que está acostumada com outro tipo de tratamento. O próprio palavrão em si, eu me lembro que quando pequena, às vezes a gente queria falar um palavrãozinho, né? E hoje as pessoas falam o palavrão de uma forma muito natural. O palavrão já mudou o seu objetivo. Ele poderia ser para denegrir alguém, para defamar alguém, para agredir alguém. Hoje já tem uma outra conotação. Então, o que é isso? Se a gente não conhece o que de fato tem o significado daquela palavra, né, para esse outro. Então, por isso, às vezes, o choque de gerações acontece, né? E o preconceito linguístico hoje a gente está vivendo isso o tempo inteiro, né? As pessoas escrevem no WhatsApp muitas vezes por código, por símbolos, e aí se eu não entro nessa linguagem, até mesmo aquelas pessoas que escrevem daquele jeito, quando eu vou escrever de uma norma culta, existe o preconceito vice-versa. Vou dar um exemplo para vocês. Uma ocasião, meu filho estava tomando banho e na época ainda era MSN, nem era o Zap ainda, né? Porque eu tenho um filho com 28 anos. Então ele soou o barulhinho lá do MSN e ele disse assim: mãe, responde aí para mim, diz que eu estou tomando banho, diz que eu já vou, bota só assim. Oi, já vou, 1 minuto. E aí eu escrevi, né, como professora, eu escrevi: oi fulano, tudo bem? 1 minuto. E aí o rapazinho, né, o colega dele, já na mesma hora respondeu assim: Matheus, é você? Como quem diz assim, não é Matheus escrevendo, né? E aí eu falei assim: Matheus, ele está perguntando se sou eu, se é você. E ele disse assim: claro, mãe, olha como você escreveu. Ele estava lá tomando banho. Olha como você escreveu. Aí eu falei: tá, e como é que você acha que eu tinha que escrever? Coé, leque. Aí eu disse: coé, leque? Como assim? Coé? Mãe, bota assim, K-O-E, L-E-K, coé, leque. Aí eu falei: garoto, pelo amor de Deus, eu vou escrever coé, leque? Como assim? Né? E aí eu pude perceber que ele também estava preconceituoso com a minha forma de escrever, né? Então, quando eu botei: oi fulano, tudo bem? 1 minuto, por favor. Eu acho que eu escrevi uma coisa assim: por favor, mãe, por favor. E aí o garoto colocou: Matheus, é você? Quer dizer, só daquela forma como eu estava escrevendo, já dava a conotação de que não era o meu filho que estava ali. Então, é isso. Eu acho que o preconceito é quando a gente não consegue compreender, não consegue aceitar a forma como o outro vai se expressando com a gente, né? Ou vai escrevendo, ou vai dialogando com a gente. E aí, se eu repudio, eu exerço o preconceito com relação a isso.